Graça e paz, querido. Bom dia. Você veio consciente do que você veio fazer aqui? Sabe que nós estávamos cantando agora, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, e o Senhor falou comigo que existem pessoas que estão cantando isso, como algumas outras que estão dizendo que vão começar a dieta na segunda-feira. Eu não sei se você me entendeu. Talvez você está cantando que o Senhor, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, como se você só fosse viver o que Ele tem para a tua vida sempre no próximo dia e nunca no dia próprio. Você está comigo? Querido, você pode crer no amanhã, porque de verdade as pessoas que não conhecem a Jesus, elas vivem de maneira ansiosa. Elas vivem com temor por entender que o futuro não é algo que está na mão deles. Então, porque eles não conhecem o futuro, eles estão tensos e ficam naquela retaguarda, naquele medo de entender como vai ser meu amanhã. Mas então você cantou, porque eu creio nele, o meu amanhã está seguro, está firme. Está comigo? Só que se você não tomar cuidado, você todos os dias está cantando no amanhã, não entendendo que o seu ontem é o amanhã. Se eu cantei ontem, o amanhã de ontem é o meu dia hoje. O Senhor você não precisa só descansar no seu amanhã, e é no amanhã e no amanhã, entenda, eu quero me fazer claro naquilo que o Senhor comunicou ao meu coração. Deus não é o teu seguro no amanhã somente, Ele é o teu seguro hoje, Ele é a tua provisão hoje, Ele é o teu socorro hoje, Ele é a tua resposta hoje. E se você entender que Ele é a tua resposta para hoje, para amanhã, que você já tem a segurança, porque você provou hoje, você está tranquilo, e você canta seguro, porque Ele vive, e eu estou provando da vivência, e de quem Ele é hoje, aqui, eu posso crer, amanhã Ele estará também, e depois Ele estará também, e depois, e depois, e depois, e depois. Querida, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Repete comigo, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não são meras palavras, não são coisas ditas em que você entendeu, tá bom, Jesus morreu, é culto de ceia. Não, se eu e você não tomarmos cuidado, nós vamos colocar o Evangelho nessa cartilha, em que você estudou, em que você sabe a regrinha, em que você sabe que sobe um, desce dois, vai mais. Não é isso. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Então eu e você, se estamos vivendo esse Evangelho, precisamos desfrutar do poder desse Evangelho, que é o poder de Deus. Pastor, você não mandou abraçar ainda. Pastor, o que aconteceu que você já chegou? Queridos, eu quero manter fresco aquilo que Deus está colocando e para onde Ele quer nos levar. E eu tive essa nota muito clara. Você conhece a música? Eu acho linda essa música, pastor. Quando toca, olha, eu me arrepio. E de verdade, Deus não está, entenda, Ele não está emocionado porque você se arrepiou. Nunca foi a tua emoção que moveu Deus. A Bíblia diz que o que move Deus é fé. A Bíblia diz que os céus se movem por meio daquele que crê. Então não é sobre você se emocionar e crer que existe um amanhã em que Deus vai fazer. E se eu perguntar para você, e hoje? Pastor, hoje só por Deus. Pois é, hoje só por um Deus que amanhã você crê que funciona, mas para hoje esse Deus não é suficiente? Está dando para entender, cara? Está dando para entender? Eu não sei se você está me entendendo. Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel. Nós vamos ler do 18 ao 28. 1 Coríntios 1, do 18 ao 28. Sabe, queridos, nós tiramos 4 dias. A gente pausou 4 dias e fomos descansar. Pastor, descansaram já? Penso que precisa de um pouco mais de dias. Mas está tudo bem. Eu só quero dizer uma coisa para você.
Eu estava conversando com a Cá e na verdade nós fomos presenteados. Uma família que não é da nossa igreja nos presenteou para descansarmos esses dias. E por que eu estou frisando não ser da igreja? Porque talvez você sendo da igreja, existe gratidão no teu coração por quem nós somos, e de como alguma forma a nossa obediência alcançou a sua vida, e por aí vai. Mas uma coisa que talvez você sempre me ouviu falar, Deus tem seus filhos obedientes espalhados por todo o mundo. E eu quero te dizer, querido, se você ficar no lugar certo, se você for uma pessoa fiel ao Senhor e obediente, Deus vai trazer os recursos, Deus vai trazer as pessoas que você nem conhece, mas para afetar a tua vida. Então talvez você está nessa igreja pensando, Deus falou, quem vai ser a pessoa, pelo intermédio de quem vai acontecer? E talvez a pessoa nem está aqui, talvez a pessoa nem te conhece, mas você precisa entender, existe um Deus que conhece você, e conhece o teu irmãozinho lá na Groenlândia, que orando, o Senhor fala para ele um número. Sabe que número que é? É o seu Pix, é o seu telefone, eu não sei. A grande questão é que você precisa estar nesse lugar de obediência, onde Deus pode te encontrar, onde Deus pode te alcançar. Eu conversava com a Cá, é um gesto muito simples. Não foi algo exorbitante, eu quero que você entenda, mas como foi maravilhoso provar desse cuidado de Deus. Onde Deus disse, eu não só te abençoo com as pessoas que são tocadas pelo que você está fazendo, mas porque você está fazendo em meu nome, eu toco pessoas por onde quer que elas estejam, para que você seja edificado. E eu quero que você entenda, isso não é para a minha vida simplesmente. Não é, sabe quando você fala de uma coisa e diz, não é sobre isso? Não é sobre dias de descanso, é sobre você provar do amor e do cuidado de Deus, em qualquer área da tua vida. Há quem diga que aquilo que escorre sobre o cabeça, você achou 1 Coríntios capítulo 1? A partir do verso número 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Repete comigo, é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, que lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você pode fechar os seus olhos? Papai, nós te damos graças. Quão privilegiado nós somos de ter acesso à Tua Palavra, e como a Tua Palavra diz, o Espírito da verdade habita em nós e nos ensina acerca de toda a verdade. Eu não estou palestrando, eu não estou falando de coisas da minha cabeça, mas da Tua Palavra, que é carregada de poder. Carregada de poder. Obrigado, Pai, porque enquanto a Tua Palavra é ministrada, coisas acontecem, julgos são quebrados,
orgulho é quebrado, sofisma, mentira, incredulidade, e eu te dou graças, Pai, porque essa atmosfera vai tocar a vida de pessoas, essa palavra será semeada no bom solo dos corações, eu declaro frutificação. Obrigado, Pai, obrigado pela tua unção e manifestação, confirmando a palavra pregada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu fiquei muito feliz, de verdade, ontem vendo a movimentação que o Brasil sofreu ou viveu com o Descende. Eu não sei quantos de vocês acompanharam, mas eram 5 estádios, 5 eventos Descende acontecendo ao mesmo tempo, nesses 5 estados espalhados. E eu fiquei tão feliz, pessoas da nossa igreja foram para lá, né? Pessoas da nossa igreja participaram, pessoas do nosso ministério estiveram lá ministrando também. E eu fiquei muito feliz mesmo de ver o corpo de Cristo se movimentando e entendendo, compreendendo o chamado de Deus e aquilo que Deus tem para ser vivido por cada um deles. Queridos, Deus está fazendo rebuliço no Brasil. Amém. Deus está fazendo rebuliço no Brasil. E que bom que eu e você estamos no meio desse rebuliço. Que bom que eu e você estamos no meio daquilo que Deus está promovendo nesse país. Mas eu fiquei pensando também, e vi várias pessoas criticando o movimento. Várias pessoas dizendo, desnecessário, para que isso? Já fez lá atrás. E eu não quero te inflamar com relação a isso, ou concordar com você, se você pensou dessa forma. Eu já vi pessoas também criticarem o que um acampamento é. Eu já vi pessoas dizendo, um acampamento você vai, fica ali 2, 3, 4 dias, mas quando volta a mesma coisa. E são uns crentes frustrados, uns crentes que não entenderam o que é o Evangelho. Mas sabe, querido, eu não fiquei tomando sol para onde eu fui, eu não fiquei exposto na cadeira, mas estar naquele lugar me queimou. Eu sou fruto, você lembra quando, quem foi a Camila que contou, quem foi que contou do acampamento que eu fui? Quem foi que contou esses dias? Que eu estava desviado? Não, foi lá em casa, olha eu confundindo, desculpa. Pastor trazendo conversa da casa dele, achando que foi no culto, perdão gente. Mas teve uma época da minha vida que eu fiquei desviado e minha mãe orava muito, meu pai orava muito para que eu estivesse nesse lugar novamente, em Deus. E foi num acampamento, eu fui participar de um acampamento, e nesse acampamento as coisas aconteceram. Então eu quero que você compreenda, quando você participa de um evento que nasceu no coração de Deus como Descende, quando você participa dos cultos que foi ideia de Deus, você está se deixando ser atingido por uma atmosfera que te toca. Nem todos nós aqui estamos no mesmo nível, na mesma maturidade, mas se você vem com o seu coração aberto, a atmosfera, a unção, ela toca a tua vida. E você pode não perceber, mas você vai estar em algum lugar e a pessoa vai dizer, ué, você está queimadinho. Você deu para entender? Não, mas você está diferente. Pois é porque eu estou me expondo a uma atmosfera que está tocando a minha vida. Eu estou me expondo a uma atmosfera que tem transformado a minha maneira de pensar. Amém. Fechando esse parênteses, glória a Deus por quem idealizou esse projeto e está tendo, a gente faz um evento na igreja, a gente já fala, meu Deus, quanta coisa para pensar, eu fico imaginando organizar um Descende em 5 estádios, meu Deus do céu. Mas voltando para cá, o apóstolo Paulo está falando a respeito do que o Evangelho é para mim e para você. O Evangelho é loucura. O Evangelho é poder de Deus, mas a Bíblia diz que ele é loucura. Por quê? Aonde que ele é loucura? E o próprio texto diz, ele é loucura quando você tentar criar um caminho natural para um Deus que é sobrenatural. Ele vai ser loucura todas as vezes que você quiser encaixar um Deus gigante, enorme e abundante em uma caixa. Deus é maior, Deus é poderoso, Ele é grande, Ele é capaz. Mas todas as vezes que você quiser criar um caminho, você está limitando um Deus.
E ele está falando porque os judeus pensaram que o Salvador viria como um rei. Por que o Evangelho, então, o apóstolo Paulo está dizendo que é loucura? Porque como que um rei, que se diz rei, foi colocado em sua cruz, rei dos judeus, e nós o chamamos de rei dos reis, como esse rei serve? Como esse rei ensina, enquanto está nessa terra, que o maior é aquele que serve, que quem quer ser o maior, que seja o menor? Como? Queridos, eu e você precisamos compreender, Jesus veio anunciar um reino totalmente diferente do que as pessoas estavam esperando, do que elas estavam desejando. Existia o desejo e o anseio para que o rei viesse. O rei veio, mas não veio do jeito que eles queriam, então eles desprezaram. Então o apóstolo Paulo, que é alguém que está vivendo o que esse evangelho é, ele diz, eles desprezaram, eles não compreenderam, para eles foi loucura, mas nós, uma vez que compreendemos a loucura da cruz, estamos desfrutando de tudo que a cruz é para nós. Então eu preciso te dizer, se você quer viver o que o evangelho tem para a tua vida, vai precisar ser louco. Não dá para viver um evangelho da cruz, querendo ser alguém normal. É preciso compreender o poder, e esse poder, querido, não é porque você viu, não é uma bola de fogo, não é porque você faz o Hadouken, não. Não é sobre aquilo que eu vejo, e por isso é loucura, porque o que se vê, até quem não crê atesta. Quando se vê, até quem não confiou, quem não creu antes, ele vai olhar e dizer, não, eu estou vendo. E quando se pode ver, querido, já não é loucura. A loucura é não ter nada, mas eu vejo pelos olhos da fé. A loucura é não estar, mas pela fé eu sei que é. Isso é loucura. É loucura, mas você precisa manter fresco em você, mês após mês. Estamos aqui na ceia do Senhor. Mas se você não manter fresco a sua loucura, você vai achar que é normal. Se você não mantiver em você aceso a loucura do Evangelho, o poder do Evangelho, essa mesa se torna normal. Todos os meses, eu vou fazer o quê? Eu vou tomar ceia. A Clara hoje de manhã, pai, hoje é ceia? Se é, não quero não, o suco é amargo. E aí a gente estava tentando ensinar para ela, a Clara tem 4 anos. E a gente estava tentando ensinar para ela, filha, não é sobre o sabor. Mas não é interessante pensar que talvez eu e você estamos vindo para a ceia, normalizando ela, e pensando que também é só um pão e um suco, crendo num Deus que amanhã pode ver, mas não entendendo que essa crucificação ela é válida para hoje, que a loucura da cruz ela é válida para agora, para hoje. Queridos, preste atenção, fé não é amanhã, fé é agora. Então a loucura do Evangelho é crer nesse Cristo capaz de resolver, de ser, de se manifestar hoje. O apóstolo Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas. E pode parecer, eu não sei se você já viu esse meme. Eu fui lendo pela manhã esse texto novamente e me lembrou daquele meme. Você já viu? Alguém que está do lado de uma pessoa e diz assim, ele é feio? Ele é chato? Ele é alguém que é grosso, mas ele é meu amigo. Você já viu isso? Já viu esse meme? Que a pessoa vai esculhambando a outra, mas diz, ele é meu amigo. Parece que o apóstolo Paulo está fazendo isso aqui. Ele escolheu as coisas loucas, as coisas desprezíveis, as coisas que não são. Entendeu o apóstolo Paulo falando isso? Imagina que você está do lado e ele está falando, porque Deus escolheu os loucos. Mas ele está dizendo, ele escolhe as coisas que não são, para que ele manifeste quem ele é. Enquanto você estiver cheio de si, Deus não manifesta.
É necessário fazer como João Batista fez. É preciso que eu diminua, para que Ele cresça. Essa é a pregação do Evangelho. E a loucura do Evangelho é essa, porque o sistema está dizendo: ei, você precisa aparecer, você precisa brilhar, você precisa ser. O Evangelho diz: ei, quanto menos você for, pode deixar que eu vou ser, e quando eu for, você vai comigo. Então o Evangelho não é quanto você se promove, é quanto você promove Deus. E é por isso que o texto dizia: se você quiser se gloriar, glorie-se nele. Então você vai para a loucura do Evangelho. Começa com a pregação da palavra. Então você ouve a palavra de Deus, e alguém diz: alguém quer se render a esse Deus? Alguém quer ser salvo por esse Jesus que morreu na cruz? E você no seu lugar diz: eu quero. E então você vem à frente. Olha que coisa, vamos voltar aqui. Você vem à frente e você repete uma oração. Você repete essa oração entregando a sua vida a Jesus. E aí, queridos, a Bíblia não diz que agora você vai morar numa outra casa, não, você volta para o mesmo lugar que você estava. Mas a Bíblia diz que dentro de você mudou. E é tão maravilhoso porque a Bíblia diz que uma vez que você fez isso, você passou a ser uma nova criatura. Nada fora mudou, mas dentro você está novinho para viver o que Deus tem planejado para a tua vida. Só que você não tem dimensão de tudo isso ainda. Você só voltou para o lugar, dizendo alguma coisa mudou. Eu gosto do pastor Marconde, quando ele fazia o apelo. Ele sempre perguntava: o que você está sentindo? E as pessoas diziam: eu não sei, eu estou sentindo, é uma paz, uma alegria, uma coisa diferente. Ele dizia: pois é. Aí ele dizia: volta para o seu lugar e continua provando disso. Então você não recebe um certificado, não recebe uma carteirinha, mas você entende. E eu gosto da frase de um cantor que ele diz: faz sentido servir alguém melhor que eu. Então peraí, eu agora sou de Jesus. E eu não sei se você consegue falar essa frase sem ouvir o irmão Lázaro cantando. Eu tenho esse efeito, você fala: eu sou de Jesus, eu já imagino ele aqui cantando. Mas quando você vai para o que Jesus vai ministrando, da Bíblia de capa a capa, querido, aquilo que Deus vai comunicando ao meu e o seu coração, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra que eu falei da emoção, do choro? A Bíblia não diz que chorando você agrada. A Bíblia não diz que emocionado você agrada. A Bíblia não diz que arrupiado você agrada. A Bíblia diz que é em fé. Então é quando Jesus ou a palavra é declarada e você agarra aquilo. Essa é a verdade. A Bíblia diz: opa, aqui tem um caminho criado para que eu possa manifestar. Por que é loucura? Porque nada mudou. Quando você ouve uma palavra e agarra ela, mudou o cenário, mudou quem está do teu lado. Pastor, estava do meu lado uma pessoa loira, agora uma morena. Pastor, tinha um adulto, agora uma criança. Não. Você recebe uma palavra e naturalmente nada mudou. Mas se mudou dentro de você, é tudo que você precisa. E essa é a loucura, é agarrar a palavra como sendo a verdade ao seu respeito. E foi isso que a gente viu na palavra. Queridos, preste atenção. A palavra, o próprio Deus vem para Noé e diz: Noé, vai haver o dilúvio. Noé já tinha provado de dilúvio? Nunca. Nunca tinha chovido sobre a terra. Mas então Deus chega para Noé e: Noé, eu quero que você construa uma arca. Você consegue entender que a vida que você precisa viver nessa loucura do Evangelho, ela tem que ser tão natural para você, a ponto de você dizer para a sua família: Deus me mandou construir uma arca. A tua família diz: então vamos. Eu estava pensando sobre isso. A tua obediência, assim, em cima da palavra que Deus tem declarado sobre nós, tem alcançado quantas pessoas à sua volta? Quem hoje é fruto da tua obediência em fé? Quem hoje é fruto daquilo que você foi sendo fiel ao Senhor? Queridos, a Bíblia diz
que o povo caçoava de Noé. A Bíblia diz que o povo zombava de Noé. Afinal de contas, eles não tinham recebido a mesma palavra de Deus, eles precisavam acreditar na palavra do homem que ouviu ao Senhor. Mas ele ficou por 120 anos falando aquilo. Então você consegue entender como é loucura? Para quem está de fora, esse homem endoidou. Ele está construindo uma arca e ele está o tempo todo dizendo, vai chover, vocês precisam entrar na arca. Mas queridos, preste atenção, porque o que se tornou normal para ele era loucura para os que estavam fora. Eu fico me perguntando, nós cristãos estamos tão normais como aqueles que não têm o Evangelho, e alguma coisa está errada. Aonde estão os desafios que nós estamos vivendo? Desafios de ousadia, de intrepidez, de grandiosidade, porque nós temos uma palavra, porque nós temos um Deus que é grande. Estamos vivendo uma vida tão normal como aquele que não tem o Evangelho, e alguma coisa está errada. Então é necessário acreditar no que a palavra diz e agir à altura. Queridos, preste atenção, a loucura do Evangelho, ela não parou quando você entregou sua vida a Jesus, e agora você é salvo em Cristo Jesus, e não tem uma carteirinha. Pastor, eu não tenho uma carteirinha. Eu digo, não te deram a carteirinha? Ah, então eu não sei não, hein? Então anualmente você renova a sua carteirinha como garantia da sua salvação. Não existe isso. A Bíblia diz que o teu espírito testifica que você é filho de Deus. Mas é necessário, querido, entenda, é necessário acreditar no que Deus diz e obedecer ao que o Senhor diz. A loucura do Evangelho, ela está todos os dias a ser vivida e vivenciada por mim e por você. E onde ela está? Em acreditar no que Deus diz e andar à altura. Olha para a palavra de Deus. Ache a normalidade das instruções que Deus deu. Vamos, ache, encontre. Então o povo sai do Egito e vai para a terra que Deus havia prometido. Por murmuração, por desobediência, por incredulidade, rodam por 40 anos. Mas quando finalmente chegam na terra, Deus diz, agora dá 7 voltas. Não caiu na quarta, não caiu na quinta, não caiu na sexta, caiu na... Você está sendo louco o suficiente para dar 7 voltas? Ou na terceira volta você está dizendo, eu acho que isso aqui não é para mim? Eu não sei se você está entendendo. Será que Deus está encontrando em você loucura suficiente para dar os 7 mergulhos? Ou você dá 3 e diz, eu acho que não vou ser curado não. Hoje a gente não dá, entenda, eu quero que você entenda. Hoje é o nome de Jesus que faz. Você crê no nome de Jesus e faz. Só que será que aquilo que Deus está falando a você para manifestar não depende de um passo teu? O Evangelho é o poder de Deus, é loucura, é loucura. Explica para mim um Jesus que vai curar um cego, cospe e passa lodo no olho. Explica para mim um Jesus que precisa pagar imposto, e ele diz, não tem aí, Judas não está com o malote? Então pega no peixe, o primeiro peixe que você pegar tem uma moeda, paga o meu e o seu. Será que eu e você não estamos ouvindo as instruções e falando, Jesus, vou pescar não. Não vai ter peixe na boca, não vai ter moeda na boca não, Jesus. Jesus. E aí estamos achando que Jesus só é suficiente para amanhã. Porque a instrução que Ele deu hoje, você não obedeceu. Você não está provando da moeda na boca do peixe hoje. Mas diz, eu acho que amanhã Deus vai mandar dinheiro de alguma forma. Eu acho que amanhã Deus manifesta. Eu acho que amanhã, porque Ele vive amanhã, Ele vive hoje. Ele está vivo hoje. Então se fé não é amanhã, fé é hoje,
Eu preciso obedecê-lo hoje. Eu preciso andar à altura do que Ele está dizendo hoje. Jesus foi o tempo todo, a caminhada de Jesus com os discípulos foi o tempo todo mostrando para eles, não vai caber uma mente normal no que nós estamos vivendo aqui. Então os discípulos chegam para Jesus, de Jesus, o povo está aí há um tempão, eles estão com fome. Aí Jesus vira para eles, então dá vocês de comer. Aí o discípulo diz, não dá, a gente tem só, não tem dinheiro aí, não dá para pagar. Ele diz, alguém aí tem alguma coisa? Tem um rapazinho, tem 5 pães e 2 peixes. Tá tranquilo, separa todo mundo, divide todo mundo em grupos. Eu fico me perguntando, será que eu e você, no lugar desses discípulos, íamos ficar parados e pensando, eu acho que eu não ouvi direito a instrução. Eu acho que eu vou esperar alguém trazer mais pão e mais peixe, e a hora que chegar, eu separo eles, pastor. Já pensou? Jesus, deixa chegar mais, a hora que encostar o caminhão aqui, ó, para descarregar, aí o povo vai ficar animado e eles se separam. Você está entendendo alguma coisa? Fé nunca é sobre esperar chegar pão e peixe. Fé separa todo mundo, senta todo mundo, eles já vão comer. Mas cadê? Pai, eu te dou graças. Pode servir. Pode servir. Pode servir, vai lá, serve eles. Eles não foram servindo, querido, porque eles viram. Eles foram servir porque eles tinham uma palavra. Eles foram fazer porque Jesus já tinha dito, e era o suficiente. Ele disse, bora, separa todo mundo. Se você ficar nesse lugar, porque o normal espera acontecer. O normal espera. Jesus, eu já entendi, mas deixa chegar mais pão, deixa chegar mais peixe. Jesus, eu já entendi que tem que pagar o imposto, deixa eu só ver onde Judas está. Porque a Bíblia diz que Judas era tesoureiro de Jesus. Você está comigo? Está comigo? Aí deixa eu abrir um parênteses para você. Talvez nós condicionamos viver um milagre só quando existe falta. E deixa eu corrigir uma coisa, um entendimento na tua vida. Jesus não faz milagre só quando falta. Você está esperando para provar de um Deus abundante quando houver falta, pastor? Porque assim, é a hora dos humilhados serem exaltados. Não. Você pode ter e ainda assim Deus derramar mais. A Bíblia diz, queridos, então Judas era tesoureiro de Jesus. A Bíblia diz que ele roubava ele. Mas quando precisou de um imposto, ele diz, não Pedro, não precisa ir atrás de Judas não. Pega um peixe aí. Talvez eu e você estamos dizendo assim, não, mas peraí, deixa eu falar rapidinho com Judas. Eu vou rapidinho, eu sei onde ele está. Eu pego lá e volto. Será que eu e você não estamos normalizando, dizendo assim, não Jesus, deixa então, deixa chegar o pão, deixa chegar mais peixe, a gente vai ver se algum comércio, será que se a gente for em algum comércio e explicar para eles a necessidade, eles também não fazem alguma coisa por nós? Quando a minha e a sua parte é acreditar na loucura do Evangelho, é acreditar no que a palavra diz, e entender, eu não sei como Deus vai fazer, mas que Ele me encontre nesse lugar de obediência e fidelidade à palavra dEle. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que se depender de mim, eu estou aqui, nesse lugar de obediência, fidelidade ao que Ele falou. Porque a loucura do Evangelho, querido, é essa coisa que você precisa cultivar em você todos os dias. Não dá para o cristão ser normal. E se as pessoas estão olhando para você e estão te achando normal, você está vivendo um evangelho diferente do que a palavra está dizendo.
Ache para mim a normalidade de uma guerra que está acontecendo, e na guerra luta o melhor, vence o melhor, mas enquanto um homem lá em cima da montanha está com as mãos erguidas, o povo vence. Se ele baixa a mão, o povo perde. Opa! Olha a loucura, fica com as mãos erguidas. Mas está cansando, peraí, vai vir gente te ajudar. Ache na palavra de Deus a normalidade do que é viver esse poder. Ache, vai lá. Mas você só vai provar essa loucura ou o poder de Deus no Evangelho se você entender que é necessário obedecer o que a palavra diz. Você está me entendendo, querido? A sua normalidade não vai te fazer avançar, te fazer viver o que Deus tem para a tua vida. O povo saiu do Egito, está diante de um mar, e atrás vem o exército. Aí eles vão orar ao Senhor, como se Deus tivesse esquecido. Gabriel, eu esqueci do mar. E agora, Gabriel, o que a gente vai fazer? Moisés ora e diz: Senhor, ele diz: pararam por quê? Eu não disse para o povo marchar? Então eles marcham e eles passam. Aí está, não, eu creio, Deus vai soprar, e depois que o mar abrir, a gente vai. Calma, pessoal, calma, daqui a pouco o mar abre. Deus disse: eu não falei para marchar, mas não abriu. A normalidade espera ter condições para agir. O louco age, porque entende que as condições vão chegar. Não vem falar para mim que esse evangelho não funciona, querido. Você vai chegar tarde demais. Só que eu tenho entendido que ele não é o evangelho que funciona para amanhã, ele funciona hoje. Porque ele já funcionou na minha vida ontem. Você está entendendo alguma coisa? Então assim, tudo que eu e você vamos viver em Deus, está totalmente atrelado a você obedecer uma palavra dele. Os discípulos estão no barco, Jesus está vindo na direção, pensam ser um fantasma, e então Pedro diz: se és tu, me manda ter contigo. Jesus diz: vem. Jesus não está dizendo: calma que eu vou fazer uma oração. Calma, Pedro, que agora eu vou. Jesus diz: vem. A Bíblia diz que ele creu, pisou na água e andou. Mas pastor, você não vai falar da parte que ele afunda? Não sou nem eu que conto, a Bíblia diz que ele afundou. Está vendo? Ele afundou. Quando ele afundou? Quando ele parou de crer. Quando ele parou de olhar para Jesus, quando ele olhou para as situações, ele afundou. É por isso que a Bíblia diz que eu e você temos que manter os nossos olhos fitos, firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Porque todas as vezes que você olhar para a situação, você sucumbe, você afunda, você se distrai, você paralisa. Você está entendendo alguma coisa? O Evangelho é o poder de Deus. Você pode repetir comigo: o Evangelho é o poder de Deus. E você não prova do poder de Deus na normalidade. Você não prova do poder de Deus tentando encaixá-lo numa vida normal, numa vida rotineira, assim, normal. Tem um monte de filho de Deus achando que a vida é essa: eu cresço, eu caso, eu reproduzo, eu morro. Quem não tem Deus está com uma vida mais legal que a tua. Tem um monte de gente que não tem o poder de Deus atuando em sua vida, ou liberado para a tua vida, que está vivendo uma vida mais legal que a tua. Então eu queria que você pensasse mesmo a respeito disso. Se eu te desse a oportunidade de contar um testemunho, pensa sobre isso aí agora. Se eu te desse a oportunidade de contar um testemunho agora,
de algo que você provou, porque você foi louco e creu nesse evangelho poderoso. Você teria alguma coisa para contar? Não, eu quero que você pense mesmo. Você teria alguma coisa para contar? Tá, agora quantos de vocês, nisso que pensaram de algo de 10 anos atrás? Não precisa levantar a mão não. Talvez você pensou de algo que aconteceu há alguns anos atrás. E eu quero trazer a sua memória mais para perto. Você consegue me contar alguma coisa recente? Você está aqui? Você entende, queridos, Deus não é o Deus do eu era. Ele não é o Deus do passado, mas a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não posso estudar a palavra de Deus, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ver a maneira poderosa como Deus atuava e se movia e se manifestava poderosamente antes, e achar que agora Ele está fraquinho. Parece que agora a gente está servindo a um Deus que não é mais tão, não faz tanto mais. Sabe aquela coisa que parece que vai acabando? Já teve um perfume que você gostava muito que foi acabando? E aí no final você usa menos. Parecendo que Jesus é assim. Não, porque quando tinha um monte a gente... Porque era com força os milagres. Era milagre com força. Mas parece que agora Jesus está mais fraco. Então, só um. Você está entendendo alguma coisa? Ei, Ele é ilimitado. É o mesmo ontem, hoje, e há de ser amanhã. Então você não pode cantar porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele é o mesmo Deus do amanhã, é o Deus que quer que você prove dEle hoje, porque você provou ontem. Então não é esse Deus. Eu gosto do que a Mama Jen diz, se você não está se divertindo, enquanto caminha com esse Deus, você está caminhando com Deus que você não conheceu direito. Enquanto você não se diverte vivendo esse poder do Evangelho, você não está vivendo ele corretamente. A Bíblia diz que o homem de Deus diz, não vai chover. Então Deus diz, vai para o riacho. Então ele bebia a água do riacho e os corvos alimentavam eles. O rio secou, ele diz, vai para uma viúva. Já dei ordem para ela te alimentar. A Bíblia diz que o homem de Deus chega lá, ele vê a viúva. E ele diz, você pega água para mim? A mulher vai e ele diz, você pode me dar alguma coisa para comer? A mulher diz, Senhor, o que eu tenho é para mim e para o meu filho. A gente vai comer e esperar a morte, porque não tem. Ele diz, tá bom. E eu acho maravilhoso isso. Porque assim, a gente talvez esteja, quem não está convicto do que Deus é, vai tentar justificar e consolar alguém que não é para consolar. Nem todo mundo é para ser consolado. Tem gente que é para ser confrontado com a palavra, desafiado pela palavra. Aquele homem poderia ter dito, não, nossa, não, você não vai morrer, a gente não vai deixar. Não fica assim, não fica chateada não. Não fica desse jeito, nossa, está tão na bad. Nossa Deus, que viúva mais sem graça, desanimada, ó. Ele simplesmente ignora a informação dela. Diz, o que temos é para mim e para o meu filho. A gente come e morre. Ele diz, tá bom, faz para mim também. Cadê a lógica disso? Faz para mim também. E dá o primeiro pedaço para mim. E aí você precisa entender o que é princípio, o que é honra. A mulher pega o que daria para ela e para o filho. Ela faz caber para 3 agora, mas diferente. Tinha uma palavra. E ela diz, sobre essa palavra eu vou fazer, então toma aqui. E a Bíblia diz que enquanto não veio a chuva, não faltou para ela.
Deus quer que você prove dele hoje. Não é o Deus do amanhã, é o Deus do hoje. A fé é para agora. Não é buscar um caminho natural, pastor, mas Deus fez coisas, existem coisas que eram naturais, eles foram caminhando por caminhos naturais que outros caminhavam sim. Mas entenda, enquanto você vai vivendo a sua vida normal, como você não é normal, existe mais força para um cristão viver normal a vida de todos do que a loucura do evangelho. Eu vou repetir. Para você que é um cristão, deve existir maior empenho e força para viver a naturalidade nos seus dias do que a loucura do evangelho. Porque a loucura do evangelho é normal para você e deve ser normal para você. Eu não sei se você está entendendo, mas assim, existe um time que grita, aqui tem um bando de louco. Louco por ti, aí fala o nome do time. Mas o evangelho deveria ser, os cristãos deveriam ser, aqui existe um bando de louco. Louco que vive por ti, Jesus. Que não vão enfrentar limites ou limitações para proclamar o teu evangelho, para bradar as tuas grandes obras, para demonstrar o teu senhorio, a tua soberania, o teu poder. A Bíblia diz que uma vez que você estiver consciente disso, em meu nome, vocês vão sair por aí, e as coisas vão acontecer. É viver, querido, essa loucura. Já falei em outras ocasiões, para de ser normalzinho. É nesse lugar que nós somos aperfeiçoados para toda boa obra. Já contei em outras ocasiões de um homem que de madrugada recebeu uma palavra, uma inspiração. Vai para o meio da rua e grita, Jesus te ama, e ele fez isso. Já contei isso aqui. Ele vai para a rua e grita, Jesus te ama! E voltou para casa. Mais uma vez Deus diz, vai de novo. Ele vai e grita mais uma vez, no meio da rua, 3 horas da manhã, Jesus te ama! Volta para casa pela terceira vez, Deus diz, vai. E ele vai e grita mais uma vez, Jesus te ama! Então ele volta para casa, não tem mais instrução nenhuma, ele vai dormir. No outro dia o vizinho bate na casa dele, dizendo, eu olhei pela janela que você estava gritando, e por 3 vezes eu peguei a minha arma para tentar tirar a minha vida, e quando eu colocava ela na cabeça, um doido gritava no meio da rua que Jesus me amava. Então eu pensava que era coisa da minha cabeça, eu tirava aquela arma dali, eu ouvia a voz, e quando eu tomava coragem de novo, eu ia, o doido estava na rua de novo gritando que Jesus me amava. E pela terceira vez eu peguei e disse, agora eu acabo. O doido não apareceu de novo, gritando que Jesus me amava. Eu entendi que Jesus me amava mesmo. E estou aqui conversando com você. Me fale um pouco de como Ele me ama. Deus está te dando instruções, mas você está dizendo, é coisa da minha cabeça. Quando tudo que Ele precisa é de um louco que acredita no que Ele está dizendo. Vocês estão entendendo alguma coisa? Não dá para ser normal no evangelho que é considerado louco por aqueles que não sabem e não estão vivendo o que a gente está vivendo. Que Deus nos encontre nesse lugar, querido, onde Ele dá uma instrução e você não vai perguntando, mas para quê? Sabe que coisa, e isso talvez
demonstra a nossa infantilidade? A Bíblia fala para Abraão: Abraão, sai da tua casa e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não conhecer esse Deus, vai falar: mas Senhor, vai para onde? Mas dá pelo menos um sinal. Fala pelo menos para onde é. Fala pelo menos quanto tempo. Senhor, e a gente está achando que com isso a gente só está querendo ser zeloso. Não, Senhor, é que eu quero ser cuidadoso em cumprir fielmente. Quando na verdade a fidelidade está em sair, ser rápido em obedecer. Aí você está dizendo assim: mas Deus não fala comigo. Fala. A questão é que das vezes que Ele falou, você ignorou. E aí se você não vai criando essa regularidade, a habitualidade em obedecer às instruções de Deus, você vai ficando cético, vai ficando endurecido mesmo. Eu não sei como vai ser não, mas eu sei que Deus precisa nos encontrar nesse lugar. Pedro passou a noite toda pescando. Então Jesus disse para ele: pesca de novo, joga de novo. A mente natural ia dizer: Jesus, poxa, eu sei o que eu faço. Jesus, eu faço isso há tanto tempo. Jesus, eu sou pescador. Jesus, Jesus, Jesus. Pedro talvez até começou dizendo: Jesus, eu pesquei a noite toda, mas sabe de uma coisa? Eu decido pegar toda a normalidade do que você é acostumado a fazer. Eu coloco de lado e debaixo da tua palavra, eu me submeto à tua palavra, e sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Eu já vi algumas pessoas querendo dizer para Deus como Deus vai fazer. Perguntaram para mim esses dias: pastor, onde foi que você entendeu o teu chamado? Onde foi que você entendeu e entrou naquilo que Deus tinha para a tua vida? E sabe que eu não consegui dizer para a pessoa? Porque não foi, queridos. Não pode existir uma coisa que marcou a tua vida, mas não vai ser de um dia para o outro. Porque a vida com o Senhor é uma vida de obediência, é uma vida de obedecendo pequenas instruções. Então quando você chega e diz: nossa, ele pastoreia uma igreja, não sei quando aconteceu, eu só fui caminhando e obedecendo, e quando você vê, você está aqui. Então você quer viver coisas grandes em Deus, comece obedecendo as pequenas. Porque a Bíblia diz que quando você for encontrado fiel no pouco, Ele se encarrega de colocar você sobre o muito. Não é você que se coloca no muito. Você só é encontrado fiel no pouco. Agora você há de convir comigo, que quando você é colocado sobre o muito, aquele muito depois de um tempo pode ser pouco, e Deus te leva para algo maior. Em que sentido? Você talvez hoje pode ter uma condição boa de vida, mas existe alguém mais rico que você. E esse mais rico que você sabe que existe alguém mais rico que ele. Está entendendo? Então assim, você ser encontrado na fidelidade do pouco, Deus te leva sobre o muito, mas daqui a algum tempo aquilo se tornou normal para você. E porque você é encontrado fiel naquilo, Ele te leva sobre mais ainda. Porque fica parecendo que é uma única coisa. Então é encontrado no pouco, Deus colocou sobre o muito. Acabou. Não. Você é colocado sobre o muito, colocado sobre o muito, colocado sobre o muito, colocado sobre o muito, colocado sobre o muito. Porque se você é alguém que tem uma grande visão, a Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais, Ele está ganhando de você. Então Ele sempre vai ganhar de você no infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais. Você pode ficar de pé?
Aí quando a gente fala que a igreja é esse lugar onde você pode ser treinado e preparado, é porque talvez nesse lugar que você vai poder gritar, chorar, correr, pular, rir. É nesse lugar talvez que você vai poder treinar o não ser normal. Você consegue achar normal alguém dentro do metrô ir até uma pessoa que não conhece e orar por ela? É normal isso? Mas para alguém que vive o evangelho se torna, porque talvez você ouve isso e diz, pastor, eu acho que é porque talvez você já entendeu que essa é a vida de alguém cristão, mas normal não é. As pessoas não têm por que irem até outra, querendo falar de uma coisa que vocês entendem? Mas quando a Bíblia diz que você andaria por aí, desfazendo as obras do diabo, e demonstrando esse poder, é nessa loucura mesmo. Eu queria que você fizesse uma oração, dizendo, Senhor, eu quero ser um pouco mais louco. Senhor, que eu seja encontrado fiel, em meio àquilo que o Senhor tem trazido como instrução. Talvez no ambiente de trabalho, onde todos dizem que não vai dar, talvez na roda de empresários, onde todos dizem que vai ser difícil, a loucura vai ser dizer o que a palavra diz. E eles vão olhar para você e dizer, mas cara, você é louco, você não está vendo os números? Eu sou louco porque eu creio em quem me conduz. Você me taxa como louco porque eu estou acreditando no Deus que me provê. Mas a característica e a maior, talvez, evidência de um louco é a maneira como ele fala. Porque ele só fala das coisas do alto. Ele só cogita das coisas de Deus. Queridos, a gente já está chegando ao fim, mas eu queria que você fizesse alguma coisa por alguém. Eu não sei, talvez você vai dar alguma coisa para alguém, vai dar um abraço, uma palavra. Eu não sei, mas eu queria que você de alguma forma despertasse em você alguém que você não conhece. Eu sei, isso é estranho, né? É incômodo, não é? Mas para um louco não é, sabia? Geralmente numa roda de amigos, o louco é aquele que faz e topa desafios. Geralmente numa roda de amigos, o louco é aquele que vai fazer o que outros não têm coragem de fazer. Eu não sei, talvez Deus quer que você dê alguma coisa para alguém, oferte na vida de alguém, pague uma conta de alguém, abrace alguém, diga palavras
Alguém, eu não sei. Ei, você precisa sair daqui essa manhã dizendo: eu fiz uma loucura, eu fiz algo que eu não estou acostumado a fazer, para mim foi uma loucura. Eu quero que de alguma forma você seja iniciado nessa vida. Eu quero que de alguma forma você seja iniciado no seu novo estilo de vida. Você já fez muita loucura em nome de Satanás. Você já fez muita loucura quando você era filho dele. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele não quer que você seja menos louco para ele, não. Você só vai ser louco agora, se movendo no poder dele. Sopra quereria pra candro coio sopra quereria pra. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Sabe, querido, é interessante, e eu confesso a você que eu acho um tanto quanto interessante nós falarmos do poder de Deus e ter de fundo essa musiquinha. Pode continuar, fique em paz. Sabe por quê? Porque a musiquinha faz o poder talvez ser suave.
Porque se nós talvez estivéssemos cantando uma música que diz, eu vou dançar antes de ver, se talvez nós estivéssemos cantando uma música que fosse te fazer ser emocionado e alegre por causa da canção, você estaria entendendo o que é mais loucura. Só que é interessante ser louco com uma música lenta. Pastor, não combina loucura com uma música dessa, uma levadinha dessa não dá. Vai ser loucura quando todos talvez estão desanimados e você é a pessoa que dança e se alegra. Preste atenção, querido, porque você expressar a loucura do Evangelho, você evidenciar a loucura do Evangelho, nem sempre vai ter uma música tocando, mas a música precisa estar muito clara dentro de você. Nem sempre vai ter uma música tocando. Ou talvez, preste atenção, porque talvez você esteja em um ambiente onde não condiz, não ajuda, não é favorável. E você vai ter que tirar de dentro a força para ser firme, na loucura de crer no que a palavra diz. Talvez esse lugar seja a sua casa, os seus familiares. Meu pai e minha mãe não concordam, meu marido não é cristão, ele não concorda. Talvez é nesse lugar que você vai precisar ter convicção e dizer, ainda assim eu fico, ainda assim eu permaneço, ainda assim eu estou nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Querido, eu quero que você feche os seus olhos. Eu não conheço a todos que entraram nesse lugar, mas se você quer essa manhã cometer uma loucura, se você essa manhã quer cometer uma loucura, e a loucura que eu te proponho é de mudar a sua vida, a loucura que eu te proponho é de aceitar ser perdoado por alguém que pode te perdoar, a loucura que eu te proponho é de ter de uma vez por todas a sua vida transformada. Se você entrou aqui essa manhã e decide essa manhã se render a Jesus Cristo,
Levanta a sua mão direita bem alta, eu quero orar com você. Existe alguém? Eu não conheço a todos que entraram nesse lugar, mas o que eu estou te propondo essa manhã é ser salvo em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, ter a sua vida transformada. A Bíblia fala de dois tipos de pessoas, os mortos e os vivos. Os mortos são aqueles que, separados pelo pecado, estão distantes e mortos espiritualmente. Mas a Bíblia diz que todo aquele que se entrega a Jesus Cristo, o seu espírito torna-se um só espírito com Ele. E então você passa a ser um espírito, ou alguém vivo espiritualmente. Se você está aqui essa manhã e deseja entregar a sua vida a Jesus, faça isso. Esse é o seu momento. Existe alguém? Talvez você entrou neste lugar e não importa saber por qual motivo, mas você se afastou dos caminhos do Senhor. E você deseja essa manhã voltar para esse lugar, onde você está disponível para mais uma vez viver os planos dEle para a sua vida. Existe alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Todos salvos, todos alinhados. Aleluia. Então o que eu falei aqui não foi normal ou estranho a ninguém. Você já se decidiu lá atrás ser louco. Você já foi alcançado pela loucura do Evangelho. O que o Senhor está dizendo é: eu quero que você seja mais, continue sendo e avance em ser. Nós precisamos sim causar a estranheza no mundo, não porque somos alguém que anda babando, não porque somos alguém descontrolados no sentido das responsabilidades, mas porque nós acreditamos em um Deus que continua fazendo, que continua vivo. Amém? Então, se você já entregou a sua vida a Jesus, você vai participar da ceia agora. E aí eu te pergunto, se não é por intermédio de entender a loucura da cruz, o que é a ceia? Um bando de gente que toma suco e come pão. Mas se eu entendo que isso é totalmente espiritual, e Ele diz: façam isso em memória de mim, até que eu venha. Ei, Ele está vindo! Aleluia! Jesus está voltando! E Ele vai nos encontrar nesse lugar de alegria, de prazer. Eu quero que você pegue seus elementos, nós vamos ceiar todos juntos. Então você pode abrir, vir ao contrário. A Bíblia diz, querido, que o homem deve examinar-se a si mesmo. Então eu quero te levar para esse lugar, onde você, analisando e vendo a sua vida, você tem a oportunidade de se arrepender, pedir perdão ao Senhor. Se você precisa de cura, eu creio, declaro, eu quero que você se agarre a isso. A Bíblia diz que certamente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. A ceia, como eu disse, ela é algo totalmente espiritual. E eu quero declarar que assim como esses elementos, suco e pão, irão se misturar ao seu corpo, eu declaro que vida, saúde divina, vai se manifestar na sua vida. Feche os teus olhos. Pai, eu te dou graças. A Tua palavra nos deixou claro, e nós cremos na Tua palavra, ela é a verdade ao nosso respeito. Eu te dou graças por esse pão que representa, simboliza o Teu corpo pregado naquela cruz. A dívida foi paga, não precisando ser paga duas vezes. Eu me aproprio do pagamento feito por Jesus. Eu te dou graças, Pai, por esse sangue que foi derramado naquela cruz, garantindo a nós a salvação, a redenção, a remissão de pecados. Já não somos mais pecadores, somos justificados em Cristo Jesus. Eu te dou graças, Pai, pelo privilégio de participar da Tua mesa, trazer à memória o Teu sacrifício e a vivência nos dias atuais do poder que é manifesto em nós e através de nós. Em nome de Jesus, você pode comer do pão?
pode beber do cálice. Eu tenho alguns pedidos de oração e nós vamos orar por essas pessoas como igreja. Eu quero que você preste atenção, a Bíblia nos chama de embaixadores do reino. Todo embaixador manifesta na terra em que está e pode viver à altura do que a terra em que o enviou tem para manifestar. Em nome de Jesus, que a autoridade sobre todo nome foi dada a nós como igreja. E como igreja nós vamos orar por essas pessoas. A Carmen está na UTI entubada, fez uma cirurgia e tirou grande parte do intestino. A Josi Santos machucou seu pé por conta da diabetes, evoluiu para necrose e está com risco de amputação. Sueli de Miranda, câncer no pulmão. A Marlene, libertação do vício do álcool e depressão por luto do filho que faleceu. O Caio está aguardando uma vaga no SUS para operar um tumor no cérebro. Orar por portas abertas. A Manuela Prado, suspeita de lactossemia, teste do pezinho, acusou, é um bebezinho. E a Amanda, dificuldade de enxergar, médico diz que está com inflamação. Queridos, independente do tamanho, da idade, do problema, o nome de Jesus é maior que todos. Então eu quero que você estenda suas mãos para cá, em fé mesmo. Pai, em nome de Jesus, eu li o nome de cada uma dessas doenças, e eu declaro saúde divina sobre a vida da Carmen, da Josi Santos, da Sueli de Miranda, do Caio, da Marlene, da Manuela e da Amanda, Pai. Eu sei, alguns deles estão pedindo portas abertas, alguns deles estão crendo, Pai, para que a medicina avance, mas eu creio no nome de Jesus, e esse poder em que nós cremos, transformando a vida deles. A Tua palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus, e nós declaramos esse poder e essa autoridade sobre toda a doença. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, todo câncer retrocedendo,
Todo, Pai, necrose retrocedendo, diabetes sendo sarada, Pai, em nome de Jesus, declaramos vida. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai, pelas crianças e pelos professores, pela volta às aulas. Sabedoria sobre os professores, fortalecidos pelo Senhor, animados pelo Senhor, Pai. Que eles possam ser cheios de sabedoria. Cada criança vive uma realidade, e que eles possam saber, Pai, guiados pelo Senhor, de como agir, de como se mover com cada criança. Eu oro, Pai, por crianças que serão alcançadas, crianças que serão alfabetizadas, boas amizades, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que o mal não chegará às crianças. Eu declaro elas livres de todo o mal, livres de toda intenção de Satanás. Em nome de Jesus, que elas sejam encontradas pelo Teu amor, que elas sejam envolvidas e guardadas pelo Teu amor. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Aleluia. Você pode se sentar. Eu quero indicar para você 2 livros: Identificação, um romance na redenção, e Viva Corajosamente. São 2 livros que estão ali no Verbo Shop, e você tem a oportunidade de, ao sair, passar lá e ler esse, pegar esse ou outros títulos.